Graça e paz, meu amado de Deus, minha amada do Pai. Graça e paz pelo privilégio de estarmos de pé. Graça e paz pela oportunidade, pela condição que Deus está nos dando de estarmos aqui, ocupando esse espaço e buscando essa sintonia a fim de mais um dia compartilharmos do estudo dessa sequência abençoada que retrata lá, que se inspira no sermão aonde Jesus Cristo usa de forma analógica, metafórica, a parábola do semeador. E especificamente ele vai destrinchando aí aos seus discípulos e a todos os ouvintes os respectivos solos aonde o semeador lança a semente. E nós falamos no estudo anterior do solo à beira do caminho. Sim, aquele solo que é um lugar de passagem e que acaba, infelizmente, aí sendo imprestável para que a semente venha se reproduzir, não é mesmo? E hoje nós vamos falar do solo pedregoso, que tem algumas características também que acabam influenciando no crescimento da semente. Nós vamos aprofundar isso, mas com a sua participação. Por isso eu gostaria de convocá-lo, eu gostaria de chamá-lo, a fim de que você possa aí abrir as portas e a janela dessa espontaneidade sua, relacional, capaz de produzir um efeito, envolvendo pessoas, alcançando pessoas, isso, chegando até onde essas pessoas estão através da sua rede, sendo multiplicador de esperança, sendo multiplicador desta palavra maravilhosa por meio desse encontro. Então mande um aviãozinho, faça essa generosidade, alcançando também tantos quanto o Senhor permitir. A partir de agora vamos iniciar o nosso estudo e eu gostaria já de solicitar a sua contribuição. Vamos tirar um momento de oração para apresentar a Deus as nossas vidas, a nossa caminhada e pedir a Deus que nos inspire e que nos oriente em nome de Cristo Jesus. Vamos juntos? Bendito Deus e soberano Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um momento em que conseguimos compartilhar das bênçãos do Senhor, da graça do Senhor que nos sustenta, meu Deus, e da inspiração do Senhor, Pai, de nos permitir estarmos aqui, compartilhando com nossos irmãos da boa e agradável palavra do Senhor. E pedimos, Pai, suplicamos, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito possa soprar, meu Deus, possa alcançar aqueles que precisam, que necessitam ser alcançados. Meu Deus, toma em Tuas mãos, Senhor Gessel, trazendo a arca, cada membro, cada componente, meu Deus, que participa, Senhor, e que o Teu Espírito possa nos envolver nesse projeto para que possamos estar unidos, Pai, nessa proposta de juntos estudarmos a Tua Palavra, aprendermos e também compartilharmos tanto com pessoas que precisam também ser alcançadas. Que a Tua graça esteja sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Boa noite, meu amado, minha amada de Deus. Eu gostaria de dar um abraço aqui e saudar a nossa irmã Roseli Barcelos com a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquela paz maravilhosa que excede todo e qualquer entendimento, aquela paz envolvente, aquela paz que nos inclui. Glórias a Deus. Eu gostaria de você aproveitar o ensejo, isso, tá com a sua Bíblia na mão? Então abra sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 5 e 6. Depois nós vamos dar um salto para a explicação de Jesus ao público mais próximo dele, que eram os seus discípulos. E nós vamos concluir com Mateus 13, no versículo 18, 20 e 21. Trata-se no todo, no contexto geral, da parábola do semeador que saiu a semear, e nós estamos dividindo por parte, falando de cada solo específico, com um estudo específico
para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nos instruir. Então eu gostaria de agradecer a Deus já por sua vida, por sua presença aqui. Vamos juntos examinar a Escritura? Um abraço também a Dani, que acabou de entrar na sala. Que Deus te abençoe. Então pega a sua Bíblia, no livro de Mateus 13, versículo 6 em diante. Vamos examinar a Sagrada Escritura? Gostaria que você me desse um retorno. Você está ouvindo aí ao fundo o som musical? Está, de certa forma, ajudando ou está atrapalhando a audição da fala? Se tiver, você me dá um feedback e eu vou fazer uma explanação rápida aqui do que nós pretendemos apresentar ao longo do estudo, para que você que tem alguma dúvida possa, enfim, anotar sua dúvida aí, e a partir da anotação da sua dúvida, você também conseguir compartilhar conosco a sua dúvida. Quem sabe a sua dúvida pode ser também a nossa inquietação reflexiva a respeito daquilo que o Espírito Santo quer compartilhar conosco através de você, que eu considero um canal de bênção também para nossas vidas. Não é mesmo? Então estamos juntos. Essa live com certeza vai ficar gravada e ela vai circular às redes sociais para alcançar outras pessoas. Mas é importante você aproveitar esse momento e conosco, vamos juntos aprender, vamos juntos nos instruir, vamos juntos abraçar essa oportunidade, esse privilégio. Já gostaria de deixar aqui para você, para a sua reflexão, aquilo que tem acontecido hoje nos nossos dias atuais, a respeito de verdade e mentira, não é? A respeito de conceitos, de pressupostos que já são apresentados como estabelecidos. Entenda que a verdade de hoje está sendo a mentira de amanhã, ou vice-versa. Então, verdade e mentira estão mudando numa velocidade muito frequente de lado. Uma hora, a verdade de ontem está se tornando a mentira de hoje. Não digo isso com referência à palavra. A palavra segue como fonte verdadeira. A palavra segue cumprindo o seu efeito para aquilo que ela é enviada. A palavra segue nos sustentando, nos fortalecendo, nos guiando, nos direcionando pelo caminho que devemos andar, nos instruindo como devemos caminhar neste caminho, se manter nesse caminho e vencer a força das correntes opositoras. Mas nós sabemos que toda vez que abrimos o noticiário, nós nos deparamos com verdades que são baseadas em pressupostos, em conceitos que estão mudando de um lado para o outro. Não é mesmo? Então é muito bom você ficar atento com relação a isso e procurar sustentar a sua mente para manter uma saúde mental através do alimento da palavra, que é o único que pode sustentar a tua mente, e não há sombra de dúvida com relação a esta fonte maravilhosa. Mas falar de verdade, falar de palavra, ser instruído por ela e permitir que ela venha nos alimentar, é fazer manuseio dela. Então você que está com a sua Bíblia aí, abra ela no livro de Mateus, isso, e vamos lá juntos ler as passagens que nós gostaríamos de dar suporte para o estudo de hoje, que tem por título Terrenos Pedregosos. Isso, guarde isso daí. Vamos lá? Então, Mateus 13, versículos 5 e 6, nós temos a seguinte narrativa. Outra parte caiu em terreno pedregoso. Guarde bem, caiu aonde? Em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda, mas saindo o sol, que aconteceu? Queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Então olha a consequência aí, na narrativa bíblica. Capítulo 13, mais à frente, no versículo 18, 20 e 21, Jesus Cristo está falando ali para a multidão de uma forma geral, no contexto geral. Mas agora os seus discípulos se aproximando dele, pede a ele isso, que os explique de uma forma mais detalhada. E Jesus agora vai esclarecer o que na verdade significa esta parábola. Então o Senhor fala aos seus discípulos: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria. Então veja bem, é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria.
Mas, olha a consequência, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, as correntes opositoras, logo ele se escandaliza. Então nós temos aqui o texto base, o texto áureo, que nós vamos fundamentar o nosso estudo de hoje, mas eu gostaria de fazer uma passada, dar uma passada geral, para você ir anotando aí, pegar sua caneta e anotando, e já guardando as suas dúvidas, para no decorrer no decorrer do desenrolar do estudo, nós começarmos aí a colher a sua contribuição, trabalhando nesse nível de interação e quem sabe você nos ajudar também a chegar ou extrair o melhor que esse estudo tem reservado como aprendizado para cada um de nós hoje. Amém? Um abraço aqui ao nosso irmão Lucas Matias, que Deus te abençoe, meu filho, seja bem-vindo, esteja conosco até o final. Um abraço à nossa irmã Lourdes Aparecida, que Deus te abençoe, seja bem-vinda. Vamos estar aqui juntos, estudando a palavra, sendo alimentado pela palavra. Um abraço também à minha esposa que acabou de entrar, que Deus te abençoe. Me dê um feedback aí, o fundo musical está agradável, está atrapalhando de certa forma a audição, a minha audição aqui, vocês estão entendendo bem, estão ouvindo bem? Me dá um feedback aí que eu agradeço a vossa participação. Estou vendo que os coraçãozinhos estão subindo também. Glórias a Deus. Esse coraçãozinho parece que é o indicador para o Instagram de que está havendo algo relevante aqui. E manda uma mensagem para sua rede e acaba alcançando outros. Mas você pode mandar esse aviãozinho também para sua rede de amigos e fazer uma convocação geral. Em tempos de angústia, em tempo de tristeza, em tempo de escassez, vamos anunciar como arautos do rei que existe uma fonte, uma fonte, que é a palavra de Deus, e parte desta fonte aqui está sendo ministrada por meio desse estudo. Vamos lá? Então nós vamos passar por uma pequena introdução, assim descortinando, em termos gerais, quem sabe específicos, sobre o que é uma alma pedregosa, isso, em analogia ao terreno, ao solo pedregoso. Nós vamos descortinar isso. Nós vamos avançar apontando para a questão da base da nossa fé, a importância da fé. É isso. Sem fé nós sabemos que é impossível agradar a Deus. Nós vamos também alcançar o momento em que vamos falar da recusa em acreditar no que a Bíblia diz. Então uma coisa está associada à outra. Entenda. A analogia do terreno, do solo, ao solo do nosso coração. Vamos falar da fé e vamos falar que sem fé é impossível agradar a Deus, diga-se de passagem, isso é uma verdade sagrada, e a recusa daqueles a acreditar naquela fonte que transmite a fé. Não é que o que alimenta a nossa fé é a Bíblia, mas há uma recusa em acreditar na Bíblia. E vamos seguir à frente, vamos falar um pouco também da preocupação com o eu. Isso, lembra do antropocentrismo? O homem no centro de tudo, primeiro eu, sempre eu, depois eu, primeiro, segundo e terceiro eu. Vamos fazer um breve comentário e vamos falar também o que fazer para quebrar as pedras da incredulidade. Então, pedras como pedras de incredulidade, assemelhada ao solo petrificado desse coração. E vamos nos instruir a respeito do caminho que devemos percorrer, sobre pedir a Deus que nos dê essa revelação, buscar verdadeira fé na fonte. Qual é a fonte? Da palavra, glórias a Deus. E chegando para uma conclusão, deixando 3 grandes palavras que indicam um crescimento espiritual. Tudo bem aí? Glórias a Deus? Aleluia! Então a Michele já está me dando um feedback aqui, desejando que todos sejam bem-vindos, a paz da irmã Aparecida, e destacando aqui que está muito bem o fundo musical, está ótimo o áudio, então glórias a Deus por isso. Então vamos seguir à frente, vamos voltando lá um pouco. Primeiro, vamos falar o que diz aí o dicionário, vamos falar o que os especialistas dizem a respeito desse solo pedregoso. Então, eu não digo que esse tipo de solo é imprestável. Na introdução, você vai entender um pouco mais à medida que nós evoluirmos na dissertação desse estudo.
para fazê-lo produzir, é necessário um preparo que envolve custos altíssimos. Geralmente a produção é muito irrisória. Custo alto e produção irrisória. Isso acontece porque ele é um solo pedregoso. Mas, pastor, o que dizem os especialistas com a ajuda dos nossos universitários? O que você diz que seja um solo pedregoso? Coloque aí, compartilhe conosco aí a sua percepção, a sua concepção a respeito do solo pedregoso. Os especialistas, os agricultores, eles dizem o seguinte a respeito do solo pedregoso. Para a agricultura, o solo pedregoso é improdutivo devido à falta de minerais e fertilizantes. Fato também destacado por suas propriedades de baixa absorção. Ele diz mais ainda, a abundância desse tipo de solo é extensa em todo o mundo. Então guarde bem isso, olha. A abundância desse tipo de solo é extensa em todo o mundo. Então olha só, você vai entender um pouco mais à frente o porquê desse destaque, não é? Estamos envolvidos, cercados aí, infelizmente, pelo solo petrificado e alimentado pela incredulidade. Não são poucos. O estudo deste tipo de solo é complicado. Por quê? Devido à separação zero entre o cascalho e a pedra. Então, quando identifica separação zero, é que é difícil separar o cascalho da pedra. Então, é um solo que é difícil ser tratado. Então, essa é a visão dos agricultores e dos especialistas. Jesus trouxe essa parábola para pessoas que entendiam o que eles estavam falando, porque ele aproximou da realidade daquelas pessoas. Eram pessoas humildes, pessoas da terra, e que entendiam essa linguagem. Então, através dessa linguagem por parábola, Jesus buscou trazer uma comunicação mais próxima da compreensão daquele povo, daquela multidão que estava ali para ouvi-lo. E depois, mais à frente, ele vai explicar aos seus discípulos, tirando a dúvida de um por um. Um abraço à nossa irmã Helena, que Deus te abençoe, esteja conosco até o final. Estamos aqui aprendendo na fonte da palavra e cooperando com uns com os outros, com os irmãos, para que possamos tirar algumas dúvidas pertinentes. Então, o que você acha que significa um solo pedregoso? Por analogia, por alegoria, de forma metafórica, diante da sua concepção, da sua realidade? Coloque aí que a gente vai compartilhar e a gente vai interagir à medida que a gente for descortinando esse estudo. Bom, mas voltando para o estudo, nós já falamos da visão do agricultor. Agora, voltando para o estudo, são as perguntas aqui que vão nortear a nossa caminhada aqui. Isso. O que é uma alma pedregosa, na sua concepção? Isso. O que seria uma alma pedregosa? Pastor, uma alma pedregosa, petrificada. Sim. Vamos lá. Quais são as características de um caráter rochoso? Pastor, eu não sabia nem que tinha caráter rochoso. Olha, é por analogia. Isso, é uma questão comparativa. Então vamos lá que você vai entender um pouco mais do descortinar desse estudo. Mas fica a pergunta aí, algumas dessas perguntas. Quais as características de um caráter rochoso na sua percepção? Segundo, que tipo de conduta ou de comportamento revela a existência de rochas abaixo da superfície da terra? Veja bem, numa vida improdutiva. Você entendeu bem a associação? E quais são as características dessa terra imprestável? Porque não dá fruto, que indica a probabilidade de uma colheita muito fraca. Então são 3 perguntas para nortear o nosso estudo. Você pode dar a sua contribuição aí e nos ajudar também. Então só repetindo aqui, quais são as características de um caráter pedregoso? Que tipo de conduta ou comportamento revela a existência de rochas abaixo da superfície da terra numa vida improdutiva, se referindo à vida? Quais são as características dessa terra imprestável, com referência à vida, e que indica a probabilidade de uma colheita muito baixa? Amém? Glória a Deus. Vamos seguir junto? Bom, Jesus destacou e ele afirmou
que essas rochas, elas representam a incredulidade. Olha, associa isso aí. Nós falamos lá atrás que existe uma quantidade muito grande desse sol no mundo, não é mesmo? De certa forma, o número de incrédulos, de incredulidade também é altíssimo. Então Jesus afirmou que essas rochas representam a incredulidade. Agora você sabia que existe três importantes dimensões da incredulidade. Tudo isso, pastor? Sim. E as quais não permitirão perceber como é realmente o nosso terreno espiritual. Então elas acabam, amados, impedindo uma clareza na nossa percepção, na busca desse entendimento a respeito de qual tipo de solo espiritual nós estamos falando na verdade, não é mesmo? São três dimensões de incredulidade que acabam atrapalhando a nossa percepção a respeito desse entendimento. Vamos lá. Primeiro, a base da nossa fé. Aonde está a base da tua fé? Uma pergunta, me responda aí. Aonde está a base da sua fé? Glórias a Deus. Aleluia. Quando nós temos os primeiros contatos com o cristianismo, entenda bem isso, porque isso acontece na maioria das vezes. Vale a pena ressaltar aqui. Quando nós temos os primeiros contatos com o cristianismo, inicialmente, a nossa fé não se centraliza realmente em Cristo. Pastor, mas que palavra dura! Ela não se centraliza em Cristo, mas a igreja não fala de Cristo, a palavra não fala de Cristo, é o lugar que eu vou buscar ter encontro com Cristo, sim, mas infelizmente, na maioria das vezes, amado, os primeiros contatos que nós temos com o cristianismo, inicialmente, a nossa fé não se centraliza realmente em Cristo. Mas em quem então, pastor? Na igreja. Isso é uma realidade, na igreja, sim. E o que é essa igreja na nossa percepção? Quando eu digo a igreja, quando eu me refiro à igreja, você também pode ter uma percepção de igreja aí. O nosso irmão Cauteno, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Glórias a Deus por isso. Esteja conosco, vamos juntos aqui discorrer sobre esse estudo, aprender uns com os outros, absorver esse conhecimento e poder também compartilhar com outros mais à frente. Vamos lá, vamos seguir em frente? Então, quando eu me refiro à igreja, quando nós nos referimos à igreja, o que você entende por igreja? Compartilhe conosco aí. Compartilhe conosco. Quando eu digo igreja, eu me refiro, neste caso aqui no estudo específico, eu me refiro aos pastores, isso que são os responsáveis diretos na condução do rebanho, aos conselheiros que ajudam nessa tarefa, não é? No suporte do aconselhamento às pessoas que ali estão chegando, a liturgia. O que é a liturgia? Todo conjunto normativo da condução do culto, desde a sua abertura, o louvor, a palavra, enfim, você vai entender isso. Que é importante também que tenha uma liturgia para que siga-se um ordenamento de culto. Vamos lá, eu me refiro às amizades, experiências. Quantas pessoas que vão à igreja influenciadas por um amigo? E isso é uma realidade, não é? A igreja é uma extensão do nosso relacionamento. Nós estamos num grupo de GECEL e uma das bases, guardem isso, tá? Uma das bases do GECEL é o relacionamento, mas não é a única. Nós temos, além do relacionamento, nós temos o estudo, nós temos o crescimento, o estudo que busca nos levar a um crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, não é mesmo? Por isso que nós estamos aqui juntos compartilhando esse estudo. Mas não é só isso, ela tem uma função também de evangelização, uma função de incluir pessoas que precisam ser incluídas. Faz parte do crescimento incluir sempre novos. De sorte que o papel do líder deve ser um papel de líder mediador. É aquele capaz de mediar e implementar ações que possam incluir essas pessoas. E esse grupo ser um grupo sempre aberto. Então, glórias a Deus. E o GECEL também tem uma particularidade que pode também ser uma extensão do discipulado.
Você pode também tanto discipular como ser discipulado por meio do GECEL. Então não é só o relacionamento. Assim como a igreja, amado, não é só o relacionamento. Se assim o fosse, olha o que eu conheci de pessoas como pastor que vieram se queixar dos relacionamentos, das frustrações, do dito pelo não dito, das controvérsias, dos mal entendidos. Se fosse só o relacionamento, te garanto que essas pessoas não estariam seguindo a Cristo. Você vai entender isso no decorrer do nosso caminho. Então, quando nós temos os primeiros contatos com o cristianismo, geralmente a nossa fé ela não se centraliza em Cristo, mas na igreja. E a igreja nós falamos que são as pessoas, são as amizades, são as nossas experiências, né? Muitos vêm até movidos por uma necessidade de uma cura ou de algo na sua vida profissional e acabam encontrando isso, né? E acabam por essa experiência que eles vão tendo com Cristo, dessa manifestação de algo que aconteceu na sua vida, elas acabam indo e se fortalecendo e se mantendo na igreja devido a esse viés da experiência. Nosso irmão Tomate Pizza, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe, vamos estar juntos até o final do estudo. Vamos lá. Agora, não que isso seja mal, não, esse é o nível de relacionamento que nos envolve e nós sabemos que o amigo verdadeiro, ele quer o bem dos seus amigos, não é? Então ele vai procurar levar os seus amigos justamente para o lugar que ele considera um lugar agradável, um lugar de bênção. Aqui a Michelle está destacando aqui que é um lugar para louvar e adorar a Deus no templo. E nós que somos a verdadeira igreja. Glórias a Deus. Então vamos lá. As pessoas, não que seja mal, mas torna-se perigoso quando a nossa fé se baseia nas pessoas e não na palavra de Deus. Então o perigo não é você se basear, não é você se fortalecer, não é você ajustar o seu relacionamento com Cristo, de conhecimento com Cristo, através da extensão do seu relacionamento com as pessoas. Não, não é isso. Com certeza não é. Na verdade, amado, o perigo é você basear a sua fé nas pessoas e não na palavra. Você já deve ter ouvido falar quantas pessoas ficaram frustradas, que se desviaram e que hoje guardam uma mágoa no seu coração, e com todas as vezes que você vai conversar com ela, você acaba esbarrando justamente nesse simbolismo, né? Nessa representatividade em que ela tinha, nesse referencial que ela tinha de pessoa, de liderança, e que a partir do momento que ela viu o desvio de conduta, ou algo aconteceu que a desagradou, ela acaba aí, infelizmente, naufragando na fé. Porque, na verdade, a fé dela estava na pessoa, não é mesmo? Não estava na palavra. Então a gente precisa entender que Pedro foi um discípulo que andou com Cristo, esteve com Cristo durante 3 anos na escola de discípulos. Foram 3 anos, não foram 3 dias, não foram 3 noites, não foram 3 semanas, foram 3 anos. Mas mesmo assim, Jesus o repreendeu e afirmou: olha, Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos teus irmãos. Então essa é uma realidade, ele precisou provar o Espírito Santo, e por sinal, guarde isso, é quem convence o homem do pecado, do juízo. É o Espírito Santo que transforma de dentro para fora. Isso, nós podemos até ser mediadores de boas ações, mas é o Espírito que faz a obra completa, de dentro para fora, porque só ele pode tocar, entrar, agir, operar aonde nós não podemos. Então guarde isso, amados, que até Pedro precisou de tempo para passar por esse momento e foi repreendido por Jesus por diversas vezes. Então isso nos mostra, amados, que o homem ele é falho. Isso, o apóstolo Paulo mesmo afirmou que ele fazia aquilo que ele não queria fazer. Era uma briga constante entre a carne e a alma, entre o espírito e a carne. Então, isso é uma realidade que você já deve ter sentido na sua caminhada no dia a dia. Então, amados, muitos irmãos reagem de maneira diferente de um mesmo problema. Então, veja bem, às vezes o desagradar você na tua forma de pensar seja justamente por haver essa diferença, essa discordância de opinião, de pensamentos. E hoje então está sendo divisor
de água dentro das igrejas, não é mesmo? Tem pessoas que elas são do lado da direita, outro da esquerda, isso é apenas uma analogia, entendam, não vamos aprofundar isso no campo da política. Esta não é a nossa vertente de estudo hoje, não, só para frisar aqui, pessoas se dividem de um lado ou de outro, né, pelo contraditório, se opõem uma a outra, acabam se decepcionando e até afirmando que a pessoa que ela admirava o decepcionou. Então, amados irmãos, ele reage de maneira diferente a problema diferente, ainda tem isso também. Tem pessoas que diante de um problema X, ela age de forma calma, o outro já é mais enérgico. Então isso pode levar à frustração. Por isso, não podemos basear a nossa fé no testemunho das pessoas, entenda, mas no Deus que as pessoas testemunham. Então você não deve basear a sua fé apenas, pura e simplesmente, no testemunho das pessoas. Não, porque há uma grande possibilidade de você se frustrar. Mas baseie a sua fé no Deus que essas pessoas testemunham, porque esse Deus, ele não falha. Andréia, seja bem-vindo. Nosso irmão Rômulo Bernardo, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, esteja conosco, vamos junto. Deus tem nos dado uma palavra que tem nos alimentado e hoje estamos compartilhando com você. Mas vamos seguir em frente. O testemunho, ele é importante. Não que não seja importante, o testemunho é importante, mas é importante a gente basear a nossa fé no Deus do testemunho, no Deus abençoador, não apenas na bênção, mas no Deus que está por trás da bênção, que fornece a bênção, o abençoador. Você está entendendo até aí? Qual é a sua percepção com relação a esse primeiro tópico que nós explanamos aqui? Quer contribuir? Fale conosco, compartilhe conosco. Tem alguma dúvida? Vamos seguir em frente? Vamos lá, ó. Se recebemos o testemunho dos homens, guarde porque isso é bíblico. Se nós recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, meu amado, minha amada, é maior. É bem maior. Nosso pastor Guilherme Costa, seja bem-vindo, aquele abraço. Saudade, meu pastor. Eu queria ter um coração dobrado para comportar o tamanho da saudade que a gente tem sentido dos nossos irmãos em Cristo. E voltamos, pastor, voltamos aqui, porque estamos vivendo uma fase agora de lockdown novamente em Cataguás. Então vamos seguir pela live, vamos seguir estudando, compartilhando. Aquele abraço, meu pastor. Porque o testemunho de Deus é este, então guarde isso comigo, que deu o seu Filho. O testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Então, 1 João 5, versículo 9, versículo 11, só aqui reiterando para que você entenda, se nós recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Alguns teóricos, alguns estudiosos, alguns eruditos vão afirmar que a convergência de Deus com o homem, ela se dá na pessoa de Jesus Cristo, aonde ele se tornou 100% Deus, 100% homem, mediador entre Deus e os homens, nos restabeleceu aquele relacionamento que havia sido interrompido lá atrás, após a queda. Então, glórias a Deus. Em Cristo Jesus, meu amado, nós temos essa união maravilhosa da vontade de Deus, por meio do amor de Deus expressa em Cristo Jesus, que nos alcançou, nos incluindo no plano de salvação. Você pode glorificar a Deus por essa verdade sagrada? Então entenda que a fé, ela tem que estar acima de tudo o que se diz, tudo o que se diz e se ouve e se vê. Então tudo que se diz, lembra lá no começo que nós falamos que a verdade, infelizmente, de hoje pode ser a mentira de amanhã, a mentira de hoje pode ser a verdade de amanhã?
Lembre-se disso, que é o que mais tem acontecido, não é? Pessoas que mudam de um lado para o outro com uma frequência assustadora, verdade que se transforma em mentira, em uma sequência assustadora, frenética, porque essa é a realidade que estamos vivendo. Né? Quando começou essa pandemia, quantos pressupostos, quantas verdades existiam, que agora caiu tudo por terra e estão surgindo outras que falavam que era mentira e estão se tornando verdadeiras. Só a palavra tem a verdade imutável. Glórias a Deus por isso. Sim, Dani, muito forte, maravilhoso, poderoso, uma palavra que nos sustenta, que nos nutre. E olha, graças a Deus que o Espírito Santo nos concede essa oportunidade de poder compartilhar com nossos irmãos que aí estão. Vamos juntos? Então vamos lá, meus amados. A fé, ela tem que estar acima de tudo do que se diz, do que se ouve e do que se vê. Isso. Em Jesus Cristo. Tem que estar onde? Em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai afirmar: eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus Cristo, o Messias. Foi ele que morreu na cruz do Calvário. Ele que é a união, isso, de Deus com a humanidade, nesse relacionamento por meio do Cordeiro de Deus Pascual, que tira o pecado do mundo, o sacrifício vivo Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, a morte substituta, isso, Cordeiro, para restabelecer aquele relacionamento que havia sido afetado no pós-queda lá atrás, no Jardim do Éden, você lembra? Então, vamos seguir em frente. Então, Jesus Cristo tem que estar em Jesus Cristo, não nas pessoas, no que você ouve. Isso o que sai da minha boca hoje, meu amado, pode até voltar vazio, mas a palavra de Deus não volta vazia, jamais ela cumpre efeito para aquilo que ela é enviada. Você pode dar glórias a Deus, aleluia. Nós temos o nosso irmão aí, Beabá, nossa irmã Beabá do atendimento, nossa irmã Margarete, seja bem-vindo, aquele abraço, esteja conosco, vamos contribuir, vamos aprender e ser também o multiplicador dessa palavra maravilhosa. Bom, nós estamos pontuando que a nossa fé tem que estar acima de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós vemos, não é? E de tudo que é falado. Ela tem que estar em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Você concorda nisso? Coloque aí a sua reflexão. Concordo, não concordo, pastor? Concordo em parte, concordo de forma integral, concordo, mas nessa perspectiva. Isso, divida, compartilhe conosco e vamos seguir em frente. Porque você precisa entender, meu amado de Deus, minha amada do Pai. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, depois nós temos o evangelho de João, jamais nós encontraremos uma narrativa a respeito de alguém ao qual Jesus tenha falhado. Então, falha de Jesus você não vai encontrar. Você vai encontrar pessoas que falharam, mas Jesus não. Vai encontrar discípulos que falharam. Isso, vai encontrar servos que falharam, sim, em suas interpretações, em sua forma de agir. Nós temos passagem aí que evidenciam isso, quando os discípulos pediram a Jesus que despedisse aquela multidão, não é? Querendo se eximir daquela responsabilidade, Jesus os repreendeu. Não, Jesus trouxe a responsabilidade para si, mostrando para eles que ele precisava não só da palavra, mas dar o pão também. Então Jesus sustentando aquela multidão com pão e com palavra. Glórias a Deus, é um Jesus que se preocupa conosco de forma integral. Você crê nisso? Pode dar glórias a Deus? Aleluia. Então vamos seguir à frente. O que poderemos ler é que algumas pessoas não creram nele e deste modo não receberam bênçãos de Deus. Então são pessoas que não acreditaram. Você lembra que os encontros de Jesus que ocasionavam milagre com pessoas de forma até individualizada como referência, sempre havia aquele diálogo, aquela pergunta: tu crês como aquele leproso? Tu crês que eu posso te purificar? Jesus esperando uma manifestação de confiança, de credibilidade daquela pessoa. Então vamos lá. Essa camada rochosa de incredulidade para com Cristo é que torna impossível a produção de frutos eternos em nós. Então veja bem, tem pessoas que chegam até para um relativismo hoje. Pastor, eu creio nisso, não creio naquilo. Amado, você não crê no unigênito Filho de Deus? Você não crê que Jesus produz vida? Você não crê que Jesus transforma? Olha, eu vivi uma experiência maravilhosa, marcante, e quero compartilhar com você. Eu e minha família passamos pelo Covid e tantos outros que passaram. Não estou me vangloriando por isso. Mas se não fosse Deus para nos guardar,
nós sabemos que a nossa saúde está debilitada e que é Deus que está nos guardando, nos protegendo e providenciando a nossa recuperação. Quantas pessoas que foram paradas por Deus nesse momento de dificuldade estão sendo guardadas e protegidas por Deus? Não é mesmo, meu amado e minha amada de Deus? Então, vamos seguir à frente? Vamos lá. Então, entenda, recusem acreditar no que a Bíblia diz. Então, não acreditavam em Jesus, consequentemente não receberam aquilo que Jesus havia lhes oferecido, não é mesmo? Se não teriam sido abençoadas, como é também nos dias de hoje, e a recusem acreditar no que a Bíblia diz. Então, a segunda dimensão, lá atrás é a primeira. A segunda dimensão da incredulidade é a recusa de alguns irmãos em crer realmente na palavra de Deus. Infelizmente, o relativismo entrou dentro da igreja. Tem irmãos que acreditam em parte da palavra, outros acreditam apenas naquilo que o seu coração acomoda no que diz respeito à sua necessidade de preenchimento daquela palavra, não é? Se eu necessito de algo no campo da prosperidade, então eu creio nisso. E aí eu me apego a isso. Enfim, na verdade, são facetas, irmãos facetando a palavra, acreditando em partes soltas da palavra, até usando isso para alcançar essas bem-aventuranças, essas possibilidades de bênção. Então vamos lá. Na verdade, esses irmãos não creem que a Bíblia seja válida e certeira declaração de verdade, e por isso questionam a sua credibilidade. Eles recusam-se a reconhecê-la como uma revelação sobrenatural da integridade espiritual. Vamos ver alguns versículos bíblicos que demonstram a importância dessa palavra. Eu gostaria de destacar para você que um fato marcante na história da civilização, que foi o divisor de água, justamente para arranhar, para tentar afetar a credibilidade da palavra, foi justamente a época do iluminismo, que é a época onde o ser humano, a sociedade, os pensadores, os intelectuais, os filósofos, enfim, aqueles que detentores do conhecimento e os exortadores do povo, influenciadores da sociedade, eles chegaram à conclusão, no embate com a igreja, porque até então a igreja tratava toda a teologia, política, Estado de uma forma cristocêntrica, não é? Deus no centro de tudo. Isso que era verdade, muito baseado na fé. E agora vem a época da razão, pelo iluminismo, que foi um movimento cultural, onde o homem começa a se formar em corrente, esses intelectuais começam a bater de frente com a Bíblia, começam a criticar a Bíblia, e agora o homem, segundo eles, segundo essa corrente de pensamento, é que pode construir, é que pode resolver, é que pode chegar à resposta das perguntas para os questionamentos que os aflige, mas através da sua intelectualidade. Então sai do teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, e avança para o antropocentrismo, onde o homem agora ele está no centro de tudo, no centro das decisões, e por aí vai. E essa forma de pensar até hoje acabou contaminando, porque a partir daí veio a crítica feroz à Sagrada Escritura, e aí também foi um divisor de algo que começou a influenciar pessoas. Hoje nós temos a teologia liberal, que ela beira a uma questão do relativismo, a gente acreditar em certas partes da Bíblia e outra não. Ou eu creio, ou eu não creio. Então vamos ver partes bíblicas que falam a respeito dessa realidade. Bom, 1 João 5, versículo 7, nós temos a seguinte afirmativa: pois três são os que dão testemunho no céu. Entenda, o Pai, a palavra, não é? E o Espírito Santo. E esses três são um. Glórias a Deus. Veja que Jesus é chamado de palavra. Lembra que João traz a referência que antes de tudo era o verbo, e esse verbo se fez carne. Isso, a palavra que se fez carne, que habitou entre nós, não é? Isso, a saber, Jesus Cristo, o Messias. Então, vamos lá. Orientação de Paulo a Timóteo, que ainda continua nos orientando e nos fortalecendo hoje no cuidado com as Sagradas Escrituras. Meu amado, que seja um versículo, leia, se possível, todos os dias, ou no levantar ou no deitar. Se alimente da palavra, que ela vai produzir fruto poderoso, profundo e verdadeiro na sua vida. Então, na orientação de Paulo a Timóteo, veja que Paulo está orientando várias gerações aqui.
Ele fala a Timóteo, que é filho dele na fé, ele chama a atenção de Timóteo para que escolham homens, uma outra geração, e que esses homens também possam orientar, ensinar outros homens, então outra geração, né? De 4 a 5 gerações que estão envolvidas aqui nessa orientação de Paulo a Timóteo, que nos alcançou. Glórias a Deus, porque nós fomos alcançados por essa orientação. Então, na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo, que é tido como uma carta pastoral ao seu discípulo Timóteo, ele traz a seguinte afirmação: toda a escritura, veja bem, fuja do relativismo, hein? Toda a escritura é divinamente inspirada. Toda, pastor, o Antigo Testamento, tem pessoas que afirmam que não gostam do Antigo Testamento, não é? Que preferem deixar de lado o Antigo Testamento, que só se atém, só se apaixonaram e se envolvem com o Novo Testamento. Amados, Antigo e Novo Testamento é um todo. São os 66 livros inspirados por Deus, isso, que nos alimentam de forma integral com uma mensagem diferenciada em cada livro, em cada passagem e em cada também personagem bíblico que nós podemos extrair lições. Deus agindo de forma pedagógica para nos ensinar, nos instruir, glórias a Deus. Então vamos lá, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, nós temos a seguinte afirmação: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, em todas essas coisas, meu amado, nós somos o quê? Olha que bênção maravilhosa, olha que promessa poderosa, que eu preciso crer que ela vai me alimentar. Olha bem, amado de Deus, glórias a Deus. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meu amado, creia no poder dessa palavra, porque antes de você declarar amor ao teu Deus, amor a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, isso tem uma abertura para o Espírito Santo agir na tua vida. Deus nos amou primeiro. Então, o motivo de estarmos aqui falando da palavra é porque Deus nos amou primeiro. Glórias a Deus por isso. Vamos seguir à frente. No livro também, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, no capítulo 4, 13, muitos usam esse trecho da Bíblia de forma como parte solta, tiram ele, encaixa, às vezes fora de contexto. Mas eu quero aqui fazer uma explanação de forma geral e específica dentro desse contexto, que o apóstolo Paulo aqui, ele afirmava que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Mas antes ele vai falar que ele sabia o que era estar por cima, estar por baixo, passar por tribulação, passar por alegria, passar por tristeza, provar da bonança, provar da escassez, açoite, enfim, uma série de situações que ele passou, que ele enfrentou, que vai nos demonstrar lá na frente na carta aos Romanos que ele alerta, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aqui ele vai chegar à seguinte afirmação: mas todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalecia era ele? Ele, era Cristo Jesus que o havia chamado. Então, Jesus é que nos fortalece, meu amado. Glórias a Deus, aleluia. Então, vamos continuar. Apóstolo Paulo ainda se dirigindo à igreja de Corinto, uma igreja que sofria com divisão entre irmãos. Isso, dissensão entre irmãos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, eu tenho, você tem, nós temos aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. O que eu tenho? Falamos de várias promessas aqui. Oh, aleluia, glórias a Deus. Então, meus amados, eu tenho, você tem, nós temos, a igreja tem aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Você pode dar um glória a Deus aí? A André aqui está correspondendo, glórias a Deus, aleluia. Aqui a Michele também, aleluias. A Dani também participando, interagindo aqui. Isso aí, vamos seguindo em frente. Vamos lá, então, amado, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo afirmando na igreja de Corinto: olha, eu dou graças a Deus porque ele nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Então eu tenho, nós temos o que a Bíblia diz que eu tenho. Então vamos seguir mais à frente. A terceira dimensão para nós entendermos. Falamos da primeira, da segunda e da terceira. É a preocupação com o eu. Lembra lá da corrente, não é? Antropocêntrica, né? Eu no centro de tudo, o homem no centro de tudo, que nos contaminou,
Contaminou a nossa geração. Então, desde pequeno, nós aprendemos que nós devemos ser pessoas o quê? Autoconfiantes. Pessoas autônomas, com capacidade de agir de agir sozinha, pessoas que procuram sempre promover a si mesmo. Uma coisa puxa a outra, uma coisa leva a outra. Se nós somos ensinados, orientados a ser pessoas independentes, pessoas autoconfiantes, não é? Para enfrentar o mundo feroz, essa selva feroz lá fora, não é? Autônoma, lógico que nós vamos também acabar sendo promover esse sentimento de pessoas que acreditam em si mesmas. Isso, e vão querer uma autopromoção, se promover, não é? Não é o que as redes sociais oferecem hoje às pessoas, não é? Faça isso que você vai ficar famoso, haja desse jeito que você vai ter o universo aos seus pés, você vai chegar no topo, você vai alcançar a fama, isso, você vai, você pode, você consegue, é assim, é assado, dessa forma, vamos lá, vamos seguindo, e muitos, segundo a própria palavra afirma, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final tem sido de morte. O nosso pastor Rogério, aquele abraço, meu pastor, que Deus te abençoe. É um prazer tê-lo aqui, compartilhando conosco. Só a sua passada aqui já está nos abençoando. Glórias a Deus. Aleluia. Então vamos seguir em frente, amados. O eu, o mim, que às vezes é encaixado até de forma errada dentro da nossa língua portuguesa, na sua interpretação, mas o eu, o mim e o meu constitui o centro do que gira a nossa existência. Então, o antropocentrismo, eu no centro de tudo. Então tudo é eu, tudo é para mim, tudo é meu, eu penso em me promover, eu penso em me autopromover, eu penso em algo que vai me satisfazer. Lembra também da corrente hedonista, não é? Buscar o prazer, o meu prazer a todo custo. Isso é perigoso, meu amado. Então nós planejamos toda a nossa curta permanência neste mundo achando que somos os mais importantes do planeta, e que tudo gira ao nosso redor. Então nós achamos que nós somos as pessoas mais importantes do planeta porque alguém também, de certa forma, ajudou a incutir isso na nossa mente. Isso atrapalha os relacionamentos, a vivência em sociedade, não é mesmo? E que tudo gire ao nosso redor. E nós estamos vendo agora que não é bem assim, não é? Essa pandemia veio justamente abalar as estruturas relacionais, nos mostrar, meu amado, minha amada de Deus, que nós não somos a única pessoa, a exclusiva pessoa. Existe um universo à nossa volta, pessoas à nossa volta, que precisam também ser alcançadas. Quantas pessoas que estão sendo percebidas agora, né? Que passavam desapercebidas, que estão sendo alcançadas, e outras que estão deixando de ser alcançadas. Então o apelo de Jesus vai contra a natureza mundana. E que natureza é essa? Marcos 8, no versículo 34 e 35, Jesus orientando os seus discípulos, chamando eles realmente, colocando eles de frente a frente, com a verdadeira ordem de missão. A verdade, não é? Mostrando para eles o que era realmente ser discípulo de Jesus Cristo, o que era realmente carregar essa missão e alcançar aqueles que precisavam ser alcançados. Veja bem, compartilhe comigo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então vamos lá. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, esse a salvará. Então reflete a confiança no Senhor, amado. Quando você confia no Senhor de forma integral, amado, você, ainda que tenha necessidade, você vai compreender, meu amado de Deus, a minha amada do Pai, que quando o salmista Davi expressa, ele deságua na verdade o seu anseio, ele se abre, e ele nos revela, glórias a Deus, no Salmo, onde ele afirma, olha, eu levo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. Montes era um lugar de segurança, de habitação, um lugar que eles conseguiam avistar os seus inimigos. Não é por obra do acaso que a cidade fortificada estava nos lugares altos, não é mesmo? É uma posição privilegiada. Mas Davi afirma, eu elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro, mas o meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra. Então você pode glorificar a Deus, o teu socorro vem do Senhor, meu amado de Deus, minha amada do Pai. Glórias a Deus. Então seguir a Cristo, renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz, amado, e não medir esforços, meu amado de Deus e minha amada do Pai, é justamente entender que em Cristo Jesus você vai encontrar a salvação. Agora, pastor, caminhando para o final, o que fazer para quebrar as pedras da incredulidade? Falamos da incredulidade nas 3 dimensões, não é mesmo? Agora, o que fazer para quebrar as pedras da incredulidade? Primeiro, peça a Deus que se revele a você. Não existe coisa melhor, existe até um autor que ele escreveu 2 livros intitulado Caçadores de Deus, Descobridores de Deus. E ele vai desenvolvendo ali o seu contexto, a sua argumentação, a sua narrativa, justamente revelando um Deus que ele deseja ser encontrado. É isso, ele dá indícios para que você perscrute o caminho e chegue até ele. Em determinado momento, ele até chega a citar a questão do pique-esconde, como se Deus se escondesse, mas deixasse um sinal para que você encontre ele. Então nós falamos de um Deus que ele deseja ser encontrado, ele se revela ao homem. Glórias a Deus. Então, para isso, é necessário que você leia a palavra de Deus. É a fonte de alimento, a fonte que nos revela, não é? A personalidade, o caráter, os atributos do nosso Deus. Muitas pessoas pensam que buscar a revelação de Deus, guarde isso, é ir num lugar muito longe, como subir no alto do monte, né? E ficar em oração à espera de que uma luz vá piscar. Quantas vezes eu fui em vigília e os irmãos ficavam esperando uma fagulha de fogo cortando o céu, uma estrela. Na verdade, a maioria era a estrela cadente se deslocando e já via aquele alvoroço. Eu vi um fogo, eu vi uma bola de fogo, eu vi uma chama, eu vi isso. E se não visse isso, parece que a vigília não foi boa, quando na verdade eles estavam sendo conduzidos ali para buscar ter uma experiência genuína com Deus, de dentro para fora, queimando o coração. Essa chama que eles queriam ver tinha que queimar o coração primeiro para que houvesse uma transformação genuína. Então, muitas pessoas pensam que buscar a Deus é ir para um lugar lá e esperar essa luz piscar na sua frente como sinal. As pessoas que tomam essa decisão correm o risco de serem enganadas, pois o diabo, entenda isso, o diabo manifesta-se também como anjo de luz. Então, quantas pessoas que estão sendo enganadas por uma luz aí nebulosa, não é? Nossa, isso, quantos que estão sendo enganados por uma falsa luz. Então, amados, peça a Deus que se revele por meio da sua palavra, examine a palavra, prescrute os caminhos da palavra, peça o Espírito Santo, meu amado de Deus, que te revele o que está por trás daquela palavra, que descortine no seu entendimento, no seu conhecimento, para que você possa chegar ao conhecimento da autenticidade do teu Deus, que se revela de forma progressiva por meio da sua palavra. Glórias a Deus. Se revela também pela natureza? Sim, pastor. De forma factual, por meio da sua palavra. Glórias a Deus. Então, segundo, busque a fé verdadeira. E a fé verdadeira vem da onde? Vem da palavra de Deus. Então, se você não se alimenta na fonte que nos traz a fé verdadeira, você não vai desenvolver essa fé verdadeira. A Bíblia diz que o único meio de tirarmos a incredulidade da nossa vida é pela leitura da palavra. Tem pessoas que praticam sincretismo. O que é sincretismo, pastor? Essa palavra aí, que parece um escândalo. Sincretismo são pessoas que uma hora acreditam em astro, uma hora acreditam em bruxa, uma hora acredita, enfim, em fábulas, em mito. Na verdade, elas vivem um sincretismo. Tudo aquilo que elas ouvem falar, que faz algum sentido, elas acabam abraçando isso, acabam trazendo isso como verdade. E acabam trilhando pelo caminho de confusão, meu amado. Apenas a palavra pode te conduzir à verdadeira, fonte de inesgotável de sabedoria e conhecimento a respeito de Deus, e que vai nos alimentar. Então, para que eu possa desenvolver uma fé verdadeira, eu tenho que buscar na fonte verdadeira, que é a palavra de Deus. Glórias a Deus. Romanos, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, nós temos a seguinte afirmação: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então não adianta, eu não vou desenvolver fé se eu não ouvir
a palavra de Deus. Eu preciso permitir que o meu cérebro processe as informações que eu recebo. E os meus ouvidos precisam captar essa informação. Nós nos alimentamos e ouvimos tanto lixo, não é? Somos alimentados de tanto lixo. E, na verdade, eu sou aquilo que eu como. Eu sou aquilo que eu consumo. Que meus olhos veem, que meus ouvidos ouvem. E o meu cérebro processa isso, registra isso, guarda isso. E, infelizmente, vai produzir esse efeito. E o efeito pode não ser o que eu desejo. Pode ser um efeito catastrófico. Tem pessoas que estão sendo mortificadas justamente porque não possuem mais fé, não acreditam mais em nada, estão entregues, estão prostradas, porque estão buscando se alimentar em outras fontes duvidosas, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glórias a Deus. Então lembre, entenda, Jesus operou muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenhas vida eterna em seu nome. No livro de João 20, versículo 30 e 31. Então, muitos outros milagres foram realizados por Cristo, mas esses aqui que nós narramos na Sagrada Escritura, que nós lemos na narrativa, são para que nós venhamos crer no unigênito Filho de Deus e para que nós tenhamos vida em seu nome. Glória a Deus, aleluia. E aí nós vamos chegar, pastor, para a conclusão. Agora, para concluirmos, meu amado de Deus, minha amada do Pai, eu gostaria de chamar a sua atenção para a necessidade, para a necessidade de nós colocarmos em prática três grandes palavras que indicam crescimento espiritual. A saber, primeiro, reconhecer a sua proteção. Você reconhece a proteção de Deus? Aleluia. Então, no livro novamente, Paulo, a igreja de Roma, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou com um propósito, e Deus é Deus de propósito. Deus é Deus fiel ao seu propósito. Glórias a Deus. Ainda que o homem seja infiel, Deus permanecerá fiel por toda a eternidade. Então todas as coisas, amados, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glórias a Deus. Então guarde essa verdade aí. Reconheça a proteção de Deus na tua vida. Que se Deus não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Segundo, aceite o domínio dele na sua vida. Aceitar ser dominado por ele, ser conduzido por ele. Quando nós temos a narrativa, não é que eu preciso negar a mim mesmo, confiar no Senhor e segui-lo, é porque eu estou confiando e permitindo que ele me domine, que ele me guie. Glórias a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração que Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, no livro de Mateus 6:10, não é? Seja feita a vontade de quem? A vontade do Senhor que nos escolheu, que nos chamou, assim na terra como no céu. Glórias a Deus. Estou ouvindo um glória, uma glorificação sua a Deus. Aleluia, glórias a Deus. E a terceira, aceitar o modo como Cristo determina as coisas. Então eu preciso aceitar o modo como Jesus Cristo determina as coisas. No Salmo 23, versículo 2, nós temos a seguinte afirmativa: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Você que já provou a experiência do vale da sombra e da morte, sabe que esta palavra é poderosa para se cumprir na vida daquele que crê. Então entenda, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Bom, procure confiar plenamente em Deus e na sua palavra, meu amado de Deus. Se você duvidar das promessas de Deus, então não as receberá. Confie plenamente na palavra e após a semente ser plantada no seu coração, foi o que aconteceu aqui no decorrer desse estudo, a semente foi lançada no solo do seu coração, esteja preparado para colher muitos frutos. Glórias a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final, agradecemos aqui a sua participação. Você quer concluir com algo, acrescentando algo, alguma pergunta, algum questionamento, alguma passagem? Isso, pode incluir aí, que nós vamos agora estar preparando para a nossa oração finalizadora, intercessora, buscando por meio do mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor, alcançar aquelas pessoas que precisam ser alcançadas e que estão necessitando de nossas orações nesse momento. Quero formar aquela corrente. Vamos juntos orar, clamar a Deus para que essas pessoas sejam alcançadas. Mas se você tem algo a acrescentar, agora é a hora, agora é a vez. Pode acrescentar aí, pastor, eu quero orar junto por uma pessoa que me pediu hoje. Coloque o nome dessa pessoa aí, que nós vamos incluir na corrente de oração, vamos estar orando junto. Glórias a Deus. Isso, faça parte dessa corrente, vamos unir a nossa fé, isso, numa única fé, porque nós temos uma única fonte, que é a palavra de Deus. Nós cremos no Redentor, nós cremos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Cremos que Ele é poderoso para visitar essas pessoas que se encontram no leito, hospitalizadas, enfermas em casa. Nós ouvimos uma notícia que existem pessoas que estão voltando para casa porque não tem vaga na UTI, porque não tem vaga na enfermaria, porque não tem vaga nos hospitais. Meu amado de Deus, isso é sério. Essas pessoas precisam ser alcançadas por Cristo. Vamos orar junto? Glórias a Deus. Aleluia. Pai querido, Deus poderoso e maravilhoso, nós te glorificamos porque chegamos ao final de mais um encontro, meu Deus, aonde tivemos um momento de participação, de compartilhamento da tua poderosa palavra. E em nome de Jesus Cristo nós queremos agora unir a nossa oração por meio da fé, a fim de alcançar essas pessoas que precisam ser alcançadas nesse exato momento. Pessoas, meu Deus, que chegou ao nosso conhecimento, que estão sendo enviadas para os seus lares, para ser tratadas em casa. Pessoas que estão lá na UTI, meu Deus. Pessoas que estão aguardando uma vaga, meu Deus, para passar por aquele corredor. Meu Pai, pessoas que estão se sentindo isoladas, que estão se sentindo inconsoladas porque perderam um ente querido. Visita essas pessoas, visita esta família. Ó Espírito Santo de Deus, assopra a tua presença nesta casa, nesse lar, para que elas sejam alcançadas. Desfaz essas obras e ciladas do diabo, meu Pai, porque está escrito que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, e nós te glorificamos e te exaltamos. Chegamos ao final, mas agradecendo pelo momento que tivemos e profetizando bênção sobre a vida dos nossos irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Então concorde comigo. O meu Redentor vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima semana, assim nos permitindo a Deus. Compartilhe essa live na sua rede social, compartilhe com mais alguém, compartilhe para que essas pessoas sejam alcançadas e venham alcançar também tantos quanto o Senhor permitir. Amém? Glórias a Deus. Leri Taotri. Até logo.